O tema é vivendo uma nova vida em Cristo. E o texto é 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tem alguém em Cristo aí? Diga amém. Amém. Se alguém está em Cristo, quando Paulo diz se alguém está em Cristo, ele está falando com quem? Ele está falando com aquele que está em Cristo. E nós estamos declarando que nós estamos em Cristo. Você está em Cristo, sim ou não? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo pela fé, não por causa das nossas obras, ou por causa de algo que conseguimos fazer, algum rito religioso, mas pela fé em Jesus Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, recebemos o perdão pelos nossos pecados, e pela fé, houve um milagre sobrenatural, que a Bíblia chama de milagre do novo nascimento, e quando nós nascemos de novo, nós passamos a estar em Cristo. Nós estamos em Cristo, amém? Assim, se alguém está em Cristo, a palavra está falando comigo e com você, nós estamos em Cristo. Algumas pessoas ficam pensando, analisando, avaliando, olhando para as suas dificuldades e limitações e até mesmo fraquezas, e aí ela começa a duvidar e a questionar se de fato ela está em Cristo ou não. Será que eu estou em Cristo? Eu ainda tenho tanta dificuldade, tanta limitação, tantas tentações. O fato é que o novo nascimento, ele se dá através de uma decisão, de uma atitude de fé, gerada em arrependimento, onde nós tomamos consciência que somos pecadores, paramos com aquele discurso mentiroso inventado pelo diabo. O diabo inventou um discurso que muita gente reproduz. Eu sou bonzinho, eu sou gente boa, eu não mato, eu não roubo, aí eu vou para o céu. O diabo inventou esse discurso mentiroso para levar muitas pessoas para o inferno. O fato é que a única maneira de ser salvo é através da fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para andarmos nas boas obras. Nós fomos criados por Deus para andarmos nas boas obras. Quando nós fazemos aquilo que é correto, quando nós fazemos o bem, não fazemos mais do que nossa obrigação. Entretanto, o fato de fazermos coisas boas não muda o nosso estado de pecador, de separado de Deus, de alguém que está debaixo de uma condenação por causa do pecado. O salmista disse: em pecado me concebeu a minha mãe. O salmista não estava falando do relacionamento sexual do pai dele com a mãe dele. Ele estava falando da herança espiritual, do DNA do pecado, que todos nós nascemos com ele. E já nascemos em pecado. Por isso o salmista diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Relacionamento sexual no casamento não é pecado. Fora do casamento é pecado, ouviu? Namorados, noivos, é pecado e leva uma pessoa que não se arrepende para o inferno. Mas dentro do casamento é uma bênção a ser desfrutado. E eu encorajo. Vale a pena, é bênção. Mas estou muito aborrecido. Desaborrece. Programa. Que tem casais que tem uma relação tão complicada que se for esperar o clima tá legal, não vai ter nunca. Então programa. Não usa como método de recompensa e punição. Você comportou direitinho essa semana, vamos ter uma recompensa. Não usa como método de recompensa e punição. Programa. Faz parte do relacionamento, do casamento. É bênção. O salmista não estava falando
que o pai dele, a mãe dele estavam em pecado por causa do sexo. Não, porque dentro do casamento é santo. O sexo dentro do casamento é santo e é uma bênção. O problema é que muitos solteiros querem fazer sexo. Querem entrar numa situação de pecado porque não querem esperar o momento que Deus estabeleceu e determinou, o momento onde você vai desfrutar de forma abençoada. Quer fazer antes da hora. Aí arruma um monte de problema espiritual, um monte de problema na sua vida. E aí depois que casa, onde foi aquela vontade toda que eles tinham? Precisamos resgatar essa vontade dentro do casamento. Aquela vontade pecaminosa que tinha quando era solteiro, mas agora pode ser uma vontade abençoada dentro do casamento, precisa ser resgatado. Varões e varoas, o sexo é uma bênção. Amém? Aumenta a conexão, aumenta a harmonia, ajuda até mesmo a resolver os problemas, as pendências que nós muitas vezes temos dentro do casamento. E é normal. O que não é normal é não aprender com o passar do tempo a lidar com as questões que vão surgindo. Precisamos aprender, amadurecer, saber lidar com as questões que vão surgindo na nossa vida de um modo geral e dentro do casamento também. O fato é que nós somos nova criatura. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Estar em Cristo fala de uma posição de alguém que nasceu de novo. Não nasceu pela vontade da carne, mas nasceu como fruto de uma obra espiritual e sobrenatural produzida pela fé em Jesus. A salvação só é possível mediante a fé em Jesus. Eu falava hoje lá em cima para o pessoal que vai batizar. Se todos os caminhos levassem a Deus, Jesus não precisava morrer em nosso lugar, sofrer tudo que ele sofreu. Bastava ele trazer algum ensinamento filosófico, religioso, trazer algumas considerações de boas obras, e aí a gente teria mais uma alternativa de salvação. Mas isso não é verdade. Isso também foi inventado, sabe aonde? No inferno. Todos os caminhos levam a Deus. Por quê? Satanás quer levar multidões, milhares e milhões para o inferno, e ele sabe que a única forma do homem ser salvo, do ser humano ser salvo, é através do perdão dos pecados, que vem através da fé em Jesus, em seu sangue vertido, em sua ressurreição poderosa, aleluia, ao terceiro dia. A salvação é pela fé. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele disse o caminho, artigo definido. Ele não disse eu sou um caminho, artigo indefinido. Ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para chegar ao Pai é preciso ir a Jesus. Ao recebermos a Jesus, recebemos também sua nova vida, e tudo que está em Cristo representa. Recebemos uma nova vida e nós estamos como nascidos naquele momento, nascidos de novo. Nós somos como um bebê. Quando um bebê nasce na vida biológica, ele precisa de uma família para cuidar, para alimentar. Ele vai precisar se desenvolver, crescer, amadurecer, e vai aprender uma profissão, vai trabalhar. Alguns não trabalham hoje em dia, mas a Bíblia diz que quem não trabalha também não deve comer. Nós queremos encorajar todos que trabalharem, a se formarem, se aprimorarem profissionalmente, tenham condições de sustentar a sua família, ou de ajudar, de contribuir no sustento da sua família. O fato é que a gente vai se desenvolver e vai exercer um papel social. O médico, ele tem um papel social, o advogado, ele tem um papel social, o motorista de ônibus, ele tem um papel social, o professor tem um papel social, ele contribui para o funcionamento, o bom funcionamento de uma sociedade. Na vida cristã não é diferente. Nós temos um papel espiritual a cumprir, nós temos uma vocação que nós precisamos obedecer, nós temos um chamado, nós temos um propósito na nossa vida. E nós não vamos desempenhar esse propósito, não vamos cumprir com essa missão, se nós não crescermos, se nós não desenvolvermos. Ao nascermos de novo, nós somos desafiados a crescer pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos desafia a crescer. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém,
na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Nesse capítulo 3 de 2 a Pedro, Pedro está falando a respeito do ânimo dos irmãos em relação à volta de Jesus, porque muitas pessoas naquela época estavam comentando o seguinte: desde que nossos pais estiveram aqui, que era falado sobre a volta do Senhor, e o Senhor não volta, o Senhor está demorando a voltar. E aí começaram a disseminar no meio da igreja uma palavra de desânimo, uma palavra de acomodação, uma palavra que estava gerando frieza. E o apóstolo Pedro, ele precisou exortar os irmãos sobre isso. E ele começou a falar: olha, Deus não retarda a sua promessa, ainda muitos a estejam considerando como se ela esteja tardando, mas não está tardando. Deus está dando tempo, Deus está sendo compassivo, está sendo longânimo e dando tempo para que as pessoas se arrependam. E aí ele diz: um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Em outras palavras, o tempo cronológico que nós consideramos para Deus não é a mesma coisa. Algo que você acha que é demorado na sua vida, para Deus não é. Por isso muitas vezes você fica desesperado, achando que o tempo está passando e que você não está tendo vitória, não está tendo êxito naquilo que você está orando e buscando. Isso não é verdade. Para Deus esse tempo é diferente. Deus é um Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é o Deus que não tem diferença entre passado, presente e futuro. Para Deus o tempo é o mesmo. Jesus Cristo, ele foi crucificado quando? Antes do homem ser criado, antes de Adão pecar no paraíso. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi crucificado antes da fundação do mundo. Todas as coisas foram feitas para a glória do Senhor, e Deus tem um propósito em todas as coisas. E o tempo que Deus considera não é o mesmo tempo que nós consideramos. Por isso não se canse de pedir, não se canse de esperar aquilo que Deus prometeu que ia te dar. Não se canse, porque Deus tem o tempo certo de fazer as coisas. Ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. Ele chega na hora certa. Pedro fala: cresçam, e aí no final ele fala: olha, continuem esperando, vigilantes, se guardando, se purificando. E aí ele culmina dizendo: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Nós somos chamados a crescer, a nos desenvolvermos como crentes, como pessoas de Deus que nasceram de novo. Talvez hoje as pessoas que vão batizar ainda sabem tão pouco da palavra de Deus, e aí precisam aprender tantas coisas ainda precisam aprender muitas coisas sobre o relacionamento, a intimidade com Deus. Mas o que se espera é que com o passar do tempo vocês vão crescendo, vocês vão caminhando. Daqui a 2 anos vocês estejam muito mais crescidos do que vocês estão hoje. Daqui a 10 anos vocês estejam num nível distante, bem distante do nível que vocês estão hoje, por causa do crescimento. É isso que Deus espera da sua vida, é isso que Deus espera da nossa vida. Nós precisamos aprender, irmãos e irmãs, sobre essa nova realidade espiritual de alguém que nasceu de novo. Alguém que está em Cristo. Nós precisamos compreender o que muda na nossa realidade espiritual, o que nós podemos, o que nós somos por estarmos em Jesus Cristo. E eu quero compartilhar rapidamente algumas realidades da sua nova vida. A primeira realidade é que você é filho de Deus. João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem é que foi dado o poder
de se tornar filho de Deus? A todos quantos o receberam. Quem é que foi tornado de forma sobrenatural filho de Deus? Segundo o texto que nós acabamos de ler. Volta, por favor. Todos quanto o receberam. Mas eu também sou filho de Deus. Se você não nasceu de novo, você é somente uma criatura de Deus. A Bíblia diz, em João capítulo 1, versículo 12, que a todos quanto o receberam a Jesus, foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso não é pouca coisa, queridos. Isso não é pouca coisa. Termos a permissão de sermos servos de Deus já é uma honra extraordinária. Como o apóstolo Paulo, ele disse em uma das suas cartas: Paulo, escravo de Jesus Cristo, prisioneiro de Jesus Cristo. Já é uma honra magnífica. Agora, filho é demais. Filho é demais. Não é qualquer coisa. Todos nós, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, isso não é algo simples, não é algo filosófico, isso é algo espiritual e sobrenatural. Nós fomos tornados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. É a primeira coisa que eu quero destacar da realidade da sua nova vida em Cristo. A segunda é que nós somos herdeiros de Deus com Cristo. Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Muito lindo esse versículo, não é mesmo? O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Vou fazer uma pausa. Antes de receber a Jesus em nossa vida, o nosso espírito estava morto por causa do pecado. O novo nascimento acontece em nosso espírito. O nosso espírito passa a viver novamente. Ele é vivificado. Ele é regenerado. E aí o teu espírito passa a viver novamente. E uma das consequências do teu espírito viver novamente é que agora você pode, de forma viva e espiritual, se comunicar, se conectar com Deus. Um religioso não se conecta com Deus. Uma pessoa que cumpre vários ritos religiosos, ele pode até cumprir aqueles ritos, mas ele não tem uma conexão onde o espírito dele pode ouvir a testificação do Espírito de Deus que ele é filho de Deus. Por isso só é possível ter a certeza de salvação alguém que tem o Espírito Santo testificando no seu próprio espírito que ele é filho de Deus. Vocês estão entendendo? Depois continua: se somos filhos, olha que coisa linda, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Por quê? Porque nós somos filhos. E se nós somos filhos, nós temos direito à herança do Pai. Pastor, isso aí é uma teologia triunfalista. Não é não, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Tem uma teologia triunfalista por aí, ensinando coisas que não são bíblicas. Mas que você é um herdeiro de Deus, é um co-herdeiro com Cristo, você tem direito à herança do Pai. Só que tem um senão. Na vida social, para que um herdeiro possa tomar posse da herança, ele precisa de um quesito. Qual é o quesito? Atingir a maioridade. Enquanto ele não atingir a maioridade, ele vai precisar de um tutor para cuidar, para responder em nome dele. Mas quando ele atinge a maioridade, ele pode tomar posse da herança. E aí, trazendo essa aplicação para a vida cristã, para alguém que nasceu de novo,
Para que você desfrute da herança de Deus, você vai precisar amadurecer. Você vai precisar crescer. Você vai precisar entrar em um nível de compreensão bíblica, de revelação e fé, para que você possa usufruir daquilo que a Bíblia diz que é a herança tua. Tem até uma canção antiga que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Existem tantas bênçãos na Bíblia, irmãos, para a vida de quem nasceu de novo. E infelizmente, muitas pessoas não estão usufruindo por falta de compreensão, por falta de atingir a maioridade espiritual, para que possa usufruir da herança. Porque se Deus fosse fazer aquilo que Ele gostaria de fazer com muitos que não amadureceram, isso poderia trazer problema ao invés de trazer bênção. Imagina alguém que ainda vive influenciado pela carne, sendo poderosamente usado por Deus em coisas elevadas, né? Qual o dano que isso ia causar na vida da pessoa e na vida de outras pessoas. Terceiro lugar, uma nova realidade que você precisa entender é que nós somos cidadãos dos céus. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Você não é cidadão da terra. Vocês não são mais cidadãos da terra. Nós vamos continuar aqui por um tempo. Espero que a gente já fique aqui bastante tempo, amém? Quem é que está querendo? Outro dia teve uma pessoa que levantou a mão. Aí depois veio me explicar aqui. Por causa e tal. Mas a maioria de nós não está querendo ir agora, né? Não vou nem perguntar de novo para não acontecer a mesma coisa. A maioria de nós quer viver bastante tempo aqui ainda, quer usufruir de tantas coisas aqui ainda, mas nós não podemos perder de vista que nós estamos aqui de forma temporária, provisória. Nós temos dupla cidadania. Você tem que exercer a tua cidadania terrena, mas a tua principal cidadania é a cidadania celestial. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluia! Eu estava vendo uma palavra de uma irmã, a apóstola Valnice Milhomes. Ela estava falando que cada local tem, se a gente morasse em Plutão, nós teríamos um corpo próprio para Plutão. A gente mora na Terra, então nosso corpo é próprio para a Terra. E quando a gente foi formado, a gente foi formado do pó da Terra. E quando a gente morrer, o nosso corpo volta para a Terra novamente. Ela estava falando sobre isso. E tem a ver com o que eu estou falando. Porque o nosso verdadeiro eu é o homem espiritual. É o nosso homem interior, é o nosso espírito, que é o nosso verdadeiro eu. A nossa casa terrena é o nosso corpo temporário, mas o nosso eu verdadeiro é o nosso espírito, juntamente com a nossa alma. E o que acontece quando nós deixarmos este mundo e formos para a nossa cidade eterna? Nós vamos receber um corpo próprio da cidade eterna. Nós vamos receber um corpo espiritual, um corpo celeste, um corpo incorruptível, um corpo que não envelhece, um corpo que não tem limitações. Não haverá doença, não haverá artrite, artrose, quase que não sai, diabetes, um colesterol alto. Diminui aí, irmão, picanha aí, não come aquela gordura não. Vamos colaborar, que esse corpo aqui é terreno. A gente precisa cuidar desse corpo terreno, porque esse corpo terreno tem várias limitações. A pastora Cristiane hoje não veio, porque estava passando mal, né? Ela estava chamando o nome de uma pessoa, eu não tentei identificar qual o nome, aí depois que eu vi que era Raul, estava chamando Raul. Espero que ela não esteja ouvindo agora isso. Ela não pôde vir hoje porque ela estava passando mal. Ela até falou que se melhorasse viria depois, mas acabou não melhorando. Porque a nossa casa terrena, ela tem limitações. Ela tem, sabe,
ela tem deficiências. Ainda que Jesus nos possibilite armas espirituais para que nós possamos orar uns pelos outros, possamos ministrar cura, possamos pela fé tomar posse da cura, mas a nossa casa terrena ela é limitada. Mas quando nós estivermos nos céus, nós vamos receber um corpo indestrutível. Aleluia! Na versão A Mensagem, coloca para mim esse mesmo texto de Filipenses 3, 20 e 21. Eu não sei se você consegue aí na versão A Mensagem. Mas a vida, começa ali a partir da mais a vida. Mas a vida que temos é muito melhor. Somos cidadãos dos altos céus. Esperamos a vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo terrestre em corpo glorioso como o dele. Ele nos fará belos e perfeitos, com o mesmo poder que deixa tudo como deve ser em toda parte. Aleluia! John Bevere, no livro Movido pela Eternidade, ele comenta que um irmão que teve uma experiência de arrebatamento e foi até o céu, e ele menciona uma das coisas que ele comenta quando ele retorna, é que as pessoas são extraordinariamente lindas. A pessoa mais bela, mais linda, dentro do padrão humano de beleza, não chega perto de todas as pessoas que vão habitar ao céu. Além de ter um corpo indestrutível, nós vamos ser bonitos demais. Você pode dizer amém, irmão? Amém. Aleluia. Eu contei aqui na quarta-feira que eu estou lendo um livro. Eu comprei o livro achando que o livro era em português por causa do tema. O nome do livro é Intramuros. Aí quando o livro veio, o livro é todo em inglês e não tem em português. Pesquisei, não tem em português. Aí foi uma experiência que aconteceu em 1800 e alguma coisa, de uma irmã que foi arrebatada e levada aos céus. E o John Bevere, ele comenta sobre esse livro. Foi o que me levou a despertar o interesse, tentar adquirir esse livro. E aí eu comecei a traduzir, usando a tecnologia, comecei a traduzir. Estou lendo esse livro, já estou no capítulo 4 ou 5. E uma das coisas que relata nesse livro é que quando ela chegou lá, ela foi levada para um rio. E comenta que as coisas, tem muita coisa semelhante às coisas aqui da terra. Como eu já tenho pregado aqui, nós não vamos chegar lá e ficar numa nuvem, tocando harpa, aquela coisa enfadonha, cansativa, monótona. A gente vai ter uma vida dinâmica. Se a vida aqui é dinâmica e tem tanta coisa boa, tu acha que lá vai ser diferente? E aí, ele conta que quando ela chegou lá, ela foi tomar um banho num rio, um rio com água muito cristalina, muito linda. Ela mergulhou, depois de ser encorajada, porque ela falou, olha, eu não sei nadar. Falou para o anjo, eu não sei nadar. E ele falou, não, aqui você vai conseguir nadar tranquilamente. E ela entrou na água. Quando ela mergulhou, ela percebeu que a temperatura da água era idêntica à temperatura ambiente. E ela percebeu também que ela podia respirar debaixo d'água, podia falar debaixo d'água, podia rir debaixo d'água. Você imagina, irmão, meu sonho, um Aquaman. O fato é que a Bíblia não registra detalhadamente como vai ser o lugar que nos espera. Ela dá uma palhinha e dá algumas indicações que vai ser um lugar extraordinário, né? Paulo, quando ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Paulo não só está falando da revelação das coisas espirituais, que são extraordinárias, que são profundas, mas eu acredito também que ele faz uma aplicação que tem uma amplitude maior. Diz respeito também às coisas futuras, às coisas vindouras, porque Paulo também foi arrebatado até o terceiro céu. Aleluia. E o meu tempo já acabou. O quarto item é: não devemos temer a Satanás. Você nasceu de novo, então agora você tem que entender que você não tem mais que temer a Satanás, pois o que habita em nós é maior. 1 João 4,4.
Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O que está em nós é maior. Não tem demônio do inferno que possa contra aquele que está em nós. Tem algumas pessoas que falam, não pode contra mim. Contra você pode. Qualquer negocinho acaba contigo. Mas contra aquele que está em nós, aleluia, maior é o que está em nós. Se você está em Cristo, olha só o trocadilho. Você está em Cristo, mas Ele está em nós. Ele está em você. Ao mesmo tempo que você está em Cristo, Cristo agora habita em você. Ele está em você, Ele é maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque o maior é o que está em nós. Nós temos uma vida mais que vencedora. Nós somos mais que vencedores. Nós temos a comunhão que só o Senhor Jesus podia trazer com os céus, com o Pai. Porque quem conhece o Filho, conhece o Pai. Aleluia. Em quinto lugar, para a gente terminar, ainda tem o sexto, desculpa. Recebemos autoridade para curar enfermos, expulsar demônios. Quando você recebe essa nova vida, Jesus diz em Marcos 16, de 15 em diante, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Está falando de quem crê, de quem entrega a vida para Jesus, que quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. Esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Aleluia! Vocês que nasceram de novo, vocês receberam a autoridade de Jesus Cristo para expulsar os demônios em nome dele. Ele disse, em meu nome. Se manifestar um demônio no lugar onde você estiver, não tenha medo. Use a autoridade do nome de Jesus. Em meu nome expulsarão os demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É preciso haver fé, uma fé cada vez maior dentro de nós, que vai trazer cada vez mais forte essa realidade. Você pode dizer glória a Deus? E em último lugar, para a gente terminar, devemos compartilhar a nossa fé com os outros. 1 Coríntios 9,16. E no entanto não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim, se não anunciar as boas novas. Se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento. Mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Depois que você nasce de novo, você recebeu a incumbência de compartilhar essas boas novas que alcançou você. Eu quero dar um exemplo. Imagine se você tivesse um amigo que estivesse com câncer em estágio terminal, em um hospital, e você fosse visitá-lo, e você soubesse que foi descoberto naqueles dias um medicamento que estava curando 100% dos casos de pessoas que tinham a mesma doença que aquele seu amigo, e aí você fosse visitá-lo, e você fizesse tudo o que você tinha que fazer ali, e não falasse nada sobre a descoberta da cura para a doença daquela pessoa. Imagine, é isso que fala da mensagem do Evangelho. As pessoas, mesmo sem saber, estão perdidas, condenadas à separação eterna, ao fogo eterno, a sofrerem por toda a eternidade sem Jesus. Mas elas não precisam passar por isso. Por quê? Porque Jesus morreu por elas. Elas não precisam fazer coisas extraordinárias, de obras extraordinárias para serem salvas. Elas só precisam acreditar, crer de coração e entregar a sua vida para Jesus. Crer como Senhor e Salvador, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que elas possam ser salvas e livres da condenação eterna. Quando você não compartilha as boas novas, é como se você fosse esse amigo que sabe da cura para o câncer em estágio terminal e não fala nada para o outro amigo. Precisamos compartilhar a mensagem de salvação e a mensagem do Evangelho.
Todos que nasceram de novo, e eu quero falar para vocês, não deixe de compartilhar essa mensagem de salvação, essa mensagem de perdão, essa mensagem que vai mudar a eternidade das pessoas que não têm Jesus. E eu quero terminar dizendo, hoje vocês estão confirmando, através do batismo, a aliança que vocês fizeram com Jesus. Nunca desistam ou abram mão da sua fé em meio às dificuldades da vida, pois o que aguarda todo crente verdadeiro é uma eternidade na presença de Deus, em um lugar extraordinário. Você pode dar glória a Deus? Aleluia!